Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você um dia com muita saúde e muita paz. E no programa de hoje nós vamos comentar de logística de produção, dos gargalos que ainda imperam no Brasil e vamos falar do escoamento da nossa safra. Você vai conhecer um projeto do governo federal sobre lei do combustível. Você vai ver como se comportou a exportação de carne bovina no mês de fevereiro. Vamos dar um giro pelo aumento da repercussão da recuperação judicial no agro. E eu vou conversar com Alex Marson, ele é o idealizador da neoliderança. E nós vamos falar de neoindustrialização. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando de logística de produção e também dos gargalos que imperam no Brasil. O escoamento da produção ainda é um problema para o país. O transporte centrado no modal rodoviário, com carência de ferrovias e hidrovias e a dificuldade de acesso aos portos, especialmente na metade norte do país, dificultam o escoamento e as exportações. A produção agropecuária bate recordes no Brasil com crescimento de 15% em 2023, o maior desde 1995. E de acordo com o Ministério da Agricultura e Pecuária do Brasil, e também com os dados da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, a CNA, apontam que a soja e o milho, dois destaques da produção nacional, somaram juntos 286,5 milhões de toneladas no ano passado. Grande parte da produção é proveniente das novas fronteiras agrícolas acima do paralelo 16, que atravessa na horizontal no sul do Mato Grosso do Sul e da Bahia. Para o agronegócio, essa é a linha divisória de preferência de escoamento da safra de grãos, segundo a CNA. Do total da safra de soja e milho, 197 milhões de toneladas foram produzidas na parte ao norte do paralelo e 89 milhões na parte ao sul dessa linha. Contudo, quando se consideram as exportações, a parte norte é responsável por 61,7 milhões de toneladas contra 119,7 milhões de toneladas exportadas em portos da região sul. As regiões de novas fronteiras agrícolas envolvem o estado do Mato Grosso e também o Mato Piba, que é uma região formada pelo estado do Tocantins e parte dos estados do Maranhão, Piauí e Bahia, que tem tido aí um grande destaque como produtores. E segundo a CNA, essas novas fronteiras agrícolas que ficam no mapa acima do paralelo 13, são produzidos 69% de toda a soja e o milho, mas escoamos pelos portos do Arco Norte, que vão do Amazonas até a Bahia, somente 34%. O senador Jaime Bagatoli, lá de Rondônia, que é o vice-presidente da Comissão de Agricultura, disse que se nada for feito nos próximos 10 anos, o Brasil já entrará em colapso porque nós não temos condições. A nossa logística é péssima. É muito difícil para nós produtores porque além de nós estarmos preocupados da porteira para dentro, temos que estar preocupados da porteira para fora. E agora você vai conhecer um projeto do governo federal sobre lei do combustível. O governo federal quer dar gás ao projeto de lei do combustível do futuro e elevar a mistura de etanol na gasolina dos atuais 27,5% para 35%, acima dos 30% que constam no projeto de lei 4.513 de 2023, em tramitação na Câmara dos Deputados. A proposta de uma mistura de 35% de biocombustível no combustível fóssil
ela foi defendida pelo relator do projeto de lei, o deputado Arnaldo Jardim, de São Paulo, que ressaltou ser necessária a viabilidade técnica para isso seguir em frente. O projeto de lei tem como foco o uso cada vez maior de biocombustíveis no país e deve atuar como um dos principais instrumentos do governo brasileiro no fomento à transição energética. Para o setor de análise de açúcar e etanol da Stonex, ainda existe muita incerteza sobre o assunto, incluindo o prazo para que a proporção de 30% que consta no texto original do projeto de lei seja atingida. Existe muita incerteza se o aumento da mistura será implementado imediatamente ou até 2030, como era proposto. Não se sabe se esse aumento será gradual ou se vamos para 30% ou 35% já de uma forma direta. Em termos de capacidade de produção, caminhamos para um mercado de etanol com uma boa oferta e que seja a ampliação de novas usinas de etanol e também de milho e pela forte produção na região Centro-Sul. Para 2024, a análise destaca que as projeções apontam para uma produção de mais de 7 bilhões de litros de etanol de milho e na região Centro-Sul, na safra 24-25 de cana-de-açúcar, é projetado aí 7,2 bilhões de litros. Quanto aos preços da gasolina, a análise ressalta que os preços da gasolina devem cair com esse aumento da mistura. E agora você vai ver como se comportou a exportação de carne bovina no mês de fevereiro. Segundo a Secretaria de Comércio Exterior, a SECEX, os embarques de carne bovina fresca, refrigerada ou congelada no Brasil totalizaram 810,8 milhões de toneladas em fevereiro de reais, contra 613 milhões no mesmo mês do ano passado, sendo esse o melhor fevereiro da história em volume. Em janeiro deste ano, na comparação com o mesmo janeiro do ano passado, houve um recuo em torno de 30% no preço médio da carne exportada, passando de $6.300 para $4.400 por tonelada. A China responde por 50% das exportações de carne bovina do Brasil. O Fernando Iglesias, que é o consultor das safras e mercado, ele disse que o mês passado, o mês de fevereiro, foi o maior fevereiro da história em termos de abate, com um avanço de 31% frente ao mesmo período de 2023. Existe uma grande quantidade de animais disponíveis e quando se olha para o primeiro bimestre, atingimos o maior volume dos últimos 10 anos. Nos 2 primeiros meses do ano, foram 6,2 milhões de cabeças abatidas, um crescimento de 23% com o mesmo período do ano passado. Isso explica a forte queda dos preços, apesar de o Brasil exportar grandes volumes. Esse cenário de abates elevados deve se manter no primeiro semestre e, para o analista das safras e mercado, o grande problema fica por conta dos preços médios de exportações que seguem abaixo da média. O volume exportado não será um problema, mas a grande questão fica por conta dos embarques que têm servido mais para enxugar a oferta no mercado interno e equilibrar as forças de oferta e demanda. Os valores estão razoavelmente mais baixos que 2022 e começo do ano passado. E agora vamos dar um giro, uma volta pelo cenário produtivo de mercado aqui no nosso Brasil, que a cada dia que passa está apertando mais. Com um cenário desafiador em termos de rentabilidade, crédito caro, questões da safra atual e também a futura, e também os preços e margens, tudo isso, além da questão política conturbada no país, fazem com que o aperto da margem do produtor e a insegurança jurídica se agravem por mais esses fatores conjunturais.
Fora isso, nós temos os preços que despencaram em relação ao ano passado, o que ajuda a agravar o cenário de aperto de margens, que, a rigor, deve permanecer por mais tempo, indo um pouco além de 2024, por conta de muitas variáveis presentes no mercado nacional e também internacional. E com tudo isso, é importante que não percamos de vista o sucesso do agro brasileiro ao longo dos últimos anos, para que, em situações excepcionais, como a que se encontram hoje alguns produtores, esse ano, por diversos fatores, sejam resolvidas de forma a se ter um olhar mais próximo às necessidades da cadeia ampla do agronegócio como um todo. Atuar em gestão de modo a facilitarmos que os atores do setor busquem a devida recuperação de alguns empreendimentos e a sustentação de vários deles em situações mais desafiadoras é fundamental. A importância para o resultado positivo, recorde de 2023. Em breve, se repita e se continue se repetindo por muitos e muitos anos, como certeza de que deverá acontecer se deixarmos o empreendedorismo do homem do campo e as políticas de Estado para o agro funcionarem sem maiores ruídos ou interferências no regular andamento dos negócios no campo. E depois do intervalo nós vamos falar do crescimento da recuperação judicial no setor agro. E eu vou conversar com Alex Marson, ele é o idealizador da neoliderança. E nós vamos falar de neoindustrialização. Nós voltamos já, é um minuto só. Canal TV Agro. Apoio Planalto Máquinas Agrícolas Revendedor Valtra. Estância Bahia Leilões, a serviço da pecuária brasileira. Nutroeste Nutrição Animal, tecnologia de resultados a serviço do pecuarista. Volumoso X-Gold Pasto, Pátria Agronegócios, consultoria especializada no mercado agropecuário. Léo, é fácil preparar seu steak na Air Fryer. Agora, imagina uma Air Fryer gigante. Os steaks da Super Frango não são fritos, meu filho. São assados de verdade em uma Air Fryer gigante na fábrica. Gente do céu! Não me tira daqui não, hein? Steak de frango Super Frango. Pré-assado, sem fritura, zero óleo. Dá gosto saber. Frango é Super Frango. Vingativa. De segunda a sexta, 2h20 da tarde. Tereza. Tem gente que tenta contar nos dedos. Outros apostam na sorte. Na promoção Quantas Letras Tem da 99, o importante é acertar a resposta e faturar o prêmio acumulado. 99,5. Oferecimento: venha para Top Utilidades. Acompanhe-nos no Instagram e veja as novidades. @Top Utilidades. Onde reina o amor, tem produto Imperador. Grandes novidades estão chegando na tela do SBT e da TV Serra Dourada. Estou no ponto mais alto de Goiânia para dizer que está chegando o programa Tá na Hora Goiás. Mais alegria no seu início de noite, a partir de segunda-feira, 18 de março. Prestação de serviço e a movimentação nas feiras e terminais da cidade, com nossos repórteres no meio do povo. Muita diversão com as brincadeiras da boneca Nina. Solidariedade. As últimas notícias ao vivo e muito mais. Programa Tá na Hora Goiás. De segunda a sexta, às 6h30 da noite.
A melhor programação da sua TV na Serra Dourada SBT. Agronegócio. Oferecimento Moinho Fino. A vida só começa depois do café. De um bom café. Nós estamos de volta e agora vamos falar do crescimento da recuperação judicial no setor agro. Os pedidos de recuperação judicial por parte de proprietários rurais que operam como indivíduos aumentaram drasticamente no setor agropecuário brasileiro no ano passado, em comparação com o ano anterior, 2022, conforme apontado pela Serasa Experian. Segundo a pesquisa da Serasa Experian, foram contabilizados 127 pedidos de recuperação judicial ao longo do ano passado, 2023, em contraste com os 20 de 2022. Houve um aumento de 62% dos pedidos do terceiro para o último trimestre. A Serasa Experian, ela comentou que esse cenário já era esperado, porém, destacou a preocupante rapidez com que os pedidos estão se multiplicando trimestre após trimestre. Além das questões climáticas, o panorama econômico, tanto nacional quanto internacional, não contribuiu para a estabilidade financeira no campo. Os produtores rurais que mais recorreram à recuperação judicial foram aqueles com maiores áreas cultivadas com soja, seguidos por proprietários de pastagens e plantações de café. Os estados com maior registro de recuperação judicial foram Mato Grosso e Goiás. Além disso, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Roraima também apresentaram um número significativo de solicitações. Os principais grupos que solicitaram recuperação judicial foram arrendatários de terras e grupos familiares ou econômicos ligados ao setor, totalizando 44 pedidos. Proprietários de grande porte fizeram 35 pedidos, enquanto os médios e pequenos proprietários solicitaram 25 e 23 vezes, respectivamente. E agora eu vou conversar com Alex Marson. O Alex Marson é o idealizador da neoliderança e nós vamos falar sobre neoindustrialização. Alex Marson, muito obrigado pela sua presença, muito bom dia, é um prazer tê-lo aqui para a gente falar de um tema, de um assunto interessante, que é a neoindustrialização. Bom dia, Alex, tudo bem? Bom dia, eu estou bem, muito obrigado pela oportunidade de falar sobre esse tema. Prazer é nosso, Alex, eu que agradeço. Quando a gente fala em neo significa ou exprime a noção de novo. Quando a gente pega a origem etimológica do neo, que é do grego, neos, significa neon, novo. Então, nós vamos falar sobre neoindustrialização, ou seja, um novo modelo, uma nova industrialização. É mais ou menos isso, Alex? É isso mesmo, Antônio. Essa palavra eu acho que é muito feliz, né? Esse termo que foi criado, esse neologismo aí, né? De neoindustrialização, eu acho que ele é muito feliz para dar conta das transformações que são necessárias para que nós, como país nesse momento, possamos reverter o ciclo de desindustrialização pelo qual nós passamos nas últimas décadas, né? A indústria brasileira, ela se desenvolveu muito, particularmente a partir dos anos 50, com a política desenvolvimentista, mas nas últimas décadas nós fomos o país que mais se desindustrializou no mundo, ou seja, a nossa indústria de transformação, ela foi a que mais perdeu participação no PIB nacional, comparando com outras economias globais. E reverter esse ciclo, na verdade, não se trata de voltarmos a fazer, digamos, o que fazíamos nos anos 50, numa série de aspectos, né? A indústria, nesse momento, ela encontra justamente na chamada transformação verde digital, nesse momento,
o que pode ser uma janela de oportunidades para o Brasil para revelar as suas vantagens comparativas também na agregação industrial, assim como fazemos naquilo tudo que se refere ao setor primário, na nossa pujante agricultura, por exemplo. Alex, se eu estiver errado, por favor, me corrija. Mas é o seguinte, eu tenho dito muito que o nosso setor agropecuário, quando você parte para o agronegócio, que é diferente de agricultura e pecuária, o agro já compõe a indústria, enfim, é um universo que precisa da agropecuária, o agronegócio. Eu percebo que nós andamos para trás porque nós não agregamos o nosso produto. Nós não valorizamos o nosso produto, como, por exemplo, faz uma Holanda, que ela pega um frango, ela destrincha esse frango e, ao invés dela vender um frango destrinchado, ela vende 5, 10 frangos, entendeu? Não sei se deu para você entendeu bem isso aí. É exatamente isso. Então, eu acho que a gente tem que ter esse neo na nossa vida, esse novo no nosso negócio aqui, principalmente do agro, que é quem segura as pontas da economia, né? Sem dúvida. Veja, é muito interessante pensar nisso até em termos históricos, né? Se a gente for voltar lá para os anos 40, né, existia um grande debate no Brasil se nós deveríamos, como economia, nos basearmos nas nossas vantagens comparativas naturais, ou seja, focar na nossa agricultura, focar na mineração, ou se nós deveríamos desenvolver uma indústria como fizemos, né? E desenvolvemos cadeias complexas, como a automotiva, por exemplo. Mas falhamos realmente, particularmente, se a gente olhar para a fotografia desse momento, em sermos capazes de agregar valor às nossas commodities, né? Então, quando a gente olha para os números, por exemplo, que nós produzimos, até mesmo no setor de alimentos, né? Nós vamos ver que quando a gente se compara com a Holanda, acho que é muito feliz até a referência que você trouxe, a gente vai ver que a dimensão que nós deveríamos ter como exportador de alimentos, ela deveria ser muito diferente de países como a Holanda, obviamente, né? Mas ao falharmos em agregar valor às nossas commodities, deixamos, né? Nos tornamos, ao invés de exportador de alimentos, nos tornamos exportadores de commodities e assim exportamos juntos também os empregos de qualidade, por exemplo, que a indústria proporciona, que a indústria pode trazer também para agregar prosperidade ao nosso país. E um dos exemplos que a gente observa é a soja, é o milho. Só para você ter uma ideia, aqui eu não sou contra nada disso, mas é só um exemplo que nós estamos dando. Nós exportamos boi em pé, boi vivo, coloca aí 15, 20, 30, 40, 50 mil boi dentro do navio e manda lá para a Turquia, por exemplo, lá para o Egito, enfim. Quer dizer, esse boi vai para lá, ele está gerando emprego lá. Nós poderíamos estar pegando esses bois aqui e gerando emprego aqui dentro, valorizando esse animal e vendendo um produto por um preço diferenciado. Agora, nós vendemos a soja, ou vendemos o nosso minério de ferro para a China e depois nós compramos as ferramentas chinesas por 3, 4, 5 vezes muito mais caro. É esse ponto que nós estamos querendo debater e que tem que mudar. E é exatamente isso que o Alex faz. É essa neo-industrialização, essa neo-ideia, uma nova ideia, né, Alex? É isso mesmo. E nós temos instrumentos nesse momento, né, políticas públicas, que podem trazer para o setor industrial uma possibilidade de aceleração da reversão desse quadro, né? Quando nós olhamos, por exemplo, para a recém-lançada política industrial chamada de Nova Indústria Brasil, a gente está falando ali de missões nacionais que vão apoiar, né, na estrutura de 6 missões que o Nova Indústria Brasil traz, ela vai apoiar a transformação tecnológica, a transição energética, que é um fator fundamental e que pode representar, por termos uma matriz energética mais limpa do que a de outros países produtores globalmente, uma outra vantagem comparativa para o nosso país. E ela segue essas 2 missões com missões conectadas a necessidades básicas da nossa população, né? A questão, por exemplo, da segurança alimentar, que vem justamente ao encontro desse ponto que você trouxe, com relação a como nós podemos agregar valor aos produtos da agricultura. Ele vai tratar da questão do complexo da saúde, da questão de mobilidade e infraestrutura e também da soberania nacional. Então, quer dizer, ao voltar à indústria, né, para essas grandes missões nacionais, essa política pode oferecer, de fato, uma janela de oportunidade para a reversão desse quadro. Países em torno do mundo todo estão fazendo investimentos muito significativos nesse tema de recuperação do setor industrial, agora que as cadeias
globais estão rebalanceando, né? Nós descobrimos no mundo todo que nós não podemos contar com a Ásia como a fonte de todos os produtos manufaturados que nós temos, e a nossa grande chance aqui no Brasil de nos posicionarmos realmente com relevância nesse quadro, nesse rebalanceamento das cadeias. Eu enxergo o Brasil, que eu acho que é um dos únicos países no mundo, talvez seja aí o único, que tem aí uma poderosa arma chamada comida, né? É uma arma violentamente grande, porque você pode ficar um dia sem comer, mas 3 dias você não fica. Se ficar 3, você começa a ficar debilitado. Então, nós temos uma ferramenta na mão muito valiosa, né? Que eu acho que tinha que ter um aproveitamento muito melhor. Eu acho que tinha que ter, assim, uma estrutura, uma política voltada estritamente para isso, uma nova industrialização, principalmente na área de alimentação, que é o nosso forte, né? Sem dúvida. Nós temos comida, nós temos energia limpa, nós temos biodiversidade, nós temos uma série de vantagens comparativas realmente que precisam ser potencializadas para que a gente possa usufruir dos benefícios disso, né? Alex, só para finalizar, você tem aí 1 minuto e meio. Como é que funciona, aonde entra o Alex? A neoliderança, né, acho que aproveitando o neologismo aí da neoindustrialização, foi a marca que eu registrei para dar conta dessa transferência, dessa transição que nós precisamos ser capazes de fazer. Quer dizer, sair da situação atual que nós conhecemos e não nos agrada, como comentamos aqui nessa nossa conversa, né? Essa convergência que já encontramos aqui de necessidades básicas que a gente tem para o nosso país. Para construir um futuro diferente, a gente precisa de uma liderança diferente. E é onde eu foco a minha atuação nesse momento, depois de mais de 3 décadas de atuação direta no setor industrial, desde que comecei numa fábrica da Volkswagen lá em São Bernardo do Campo, aos 14 anos. Tenho 36 anos aí de atuação na indústria e que nesse momento volto justamente a desenvolver esse potencial nas lideranças para que façamos de fato essa transição de forma efetiva, construindo assim prosperidade, regeneração, tudo aquilo que a gente precisa dar conta para fazer essa transição para o futuro que nós desejamos. Alex, eu confesso que eu acho que você está no rumo certo. O Brasil está precisando desse novo, vamos dizer assim, dessa nova mexida. E a hora é exatamente agora. E você que está nos acompanhando, se quiser bater um papo com o Alex, conversar com ele, o Instagram do Alex é o Alex B. Marson. Alex B. Marson. Entre em contato com o Alex, que eu tenho certeza que pela conversa que nós tivemos aqui, tem muita coisa boa que vem aí pela frente. Alex Marson, idealizador da Neoliderança, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo pela sua presença. Eu acho que foi uma conversa legal, foi um pontapé inicial de uma nova oportunidade que a gente vai ter, que se Deus quiser, num curto prazo, de você voltar e a gente conversar um pouquinho mais sobre essas transformações que são necessárias aqui no nosso país. Um grande abraço, muito obrigado, Alex. Grande abraço, muito obrigado. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: a coragem é a primeira das qualidades humanas, porque é a qualidade que garante as demais. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.